pessoal, tudo bem? Sou o professor Diego da Silva e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise de investimentos. Então, uma das ferramentas que nós temos, um dos índices que nós temos para encontrar a viabilidade de um projeto é justamente a TIR, Taxa Interna de Retorno. Então a gente vai falar um pouquinho como que eu utilizo a TIR para tomar decisão de viabilidade ou não de um projeto, tá? Então assim, a TIR é a taxa interna de retorno, ou seja, qual taxa que esse projeto me entrega, em que eu levando o projeto a essa taxa, meu VPL vai ser igual a zero. VPL, valor presente líquido. Em outro vídeo a gente pode discutir um pouquinho sobre ele, mas na verdade é o valor do dinheiro ao longo do tempo trazido ao presente, ok? Então esse é o valor presente líquido. Então eu tenho um investimento, eu faço um investimento, a partir do meu fluxo de caixa desse projeto, primeiro eu faço o investimento e normalmente depois eu tenho os retornos desse investimento ao longo de um período. Com esse fluxo de caixa eu consigo calcular a TIR, que a gente vai ver daqui a pouquinho como que eu calculo essa TIR. Mas o importante é saber que a TIR é a taxa que traz o meu projeto ao valor presente líquido igual a zero, ok? Então, quando a minha TIR é superior à minha TMA, que seria a taxa mínima de atratividade, que poderia ser utilizada, por exemplo, a taxa requerida pelo acionista ou pelo empresário, então, quando a minha TIR é superior à TMA, eu aceito o projeto. Se ela for igual, ela é indiferente. Então, se dessa maneira o meu acionista, meu empresário, atendeu a expectativa da taxa mínima de atratividade, também poderíamos dizer que é viável. Agora, se a minha TIR ela for inferior à minha TMA, taxa mínima de atratividade, aí sim ela não é viável, ok? Só que a TIR, embora ela seja muito utilizada, ela tem algumas limitações. Por exemplo, quando eu tenho um fluxo de caixa em que ele gera novos desembolsos, eu começo a ter uma situação em que eu tenha duas taxas, duas TIRs, duas taxas de interna de retorno. Qual delas é a correta? As duas são as corretas, porque há um desencaixe no momento. Então a TIR ela só funciona se de fato eu houver uma situação em que o investimento seja somente no momento inicial, ou então eu tenho que fazer dois cálculos de TIR separados, ok? Então a TIR ela funciona bem quando eu tenho um investimento inicial e depois só entradas de recursos. Se eu tiver situações em que a entrada de recurso, a saída de recurso ocorre também em momentos futuros, que esses desembolsos sejam superiores aos reembolsos em momentos futuros, daí a TIR ela já vai me apresentar mais de um valor e fica um pouquinho mais complicada a análise, ok? Então a TIR tem essa limitação e tem a limitação também de escala, porque eu não posso conseguir, posso avaliar dois projetos cujos investimentos sejam diferentes somente pela TIR. Ok, ela vai me dar taxas internas diferenciadas, só que eu tenho ainda o custo da oportunidade, né? O que eu poderia fazer com essa diferença dos valores investidos? Então aí eu posso utilizar a taxa, a TIR incremental, tá ok? Que a gente vai ver também logo em seguida. Eu vou demonstrar para vocês como utilizar a taxa incremental. Uma outra situação também que a TIR ela tem como limitação é que ela não consegue identificar se isso é investimento ou financiamento. Então ela não consegue identificar se um projeto dá lucro ou prejuízo. Por isso é importante a TIR trabalhar junto com a VPL. Beleza? Mas tem uma situação que é importante citar também. A tal da TIR modificada. Veja bem, a TIR, eu reaplico esse meu projeto sempre a mesma taxa de retorno. Como se fosse o seguinte, todo o dinheiro que volta, que esse projeto me traz, eu reinvisto no mesmo projeto. Muito bacana, mas nem sempre isso é verdade. Nem sempre eu consigo reaplicar o mesmo projeto e fazer com que ele cresça dessa maneira.
Então surgiu a tal da TIR modificada, que é o que? Todas as entradas de recursos eu reinvisto a uma taxa diferente da taxa do meu projeto, como se fosse mais ou menos assim: olha, o que tiver vindo de dinheiro desse projeto eu vou aplicar num CDB, num fundo que me rende tantos por cento ao ano. Então aí eu tenho uma taxa diferenciada, ok? Uma TIR modificada. Porque em vez de pegar esse dinheiro e reaplicar no projeto, que muitas vezes isso nem é possível ou não garante a taxa de retorno igual à do projeto, então todo o dinheiro que vem desse projeto eu reaplico numa conta, numa aplicação de renda fixa, por exemplo, e daí ali eu tenho essa taxa. Então a TIR modificada ela trabalha da seguinte maneira: eu vou jogar, no caso, todas as saídas de dinheiro, todo investimento a valor presente, e as entradas de caixa eu vou jogar a valor futuro, perfeito? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, trazer a valor presente todos os meus fluxos de caixas e depois eu reaplico ele com uma taxa diferenciada. Então, eu poderia dar o exemplo de uma situação em que eu tenho uma TIR de 12%, por exemplo, né? Então, a TIR modificada, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou lançar todos os meus fluxos de caixa e trazer a valor presente essa minha taxa esse meu fluxo de caixa com a taxa de aplicação de um CDB, por exemplo. Supor 12% anos. Jogo todo o meu fluxo, trago o valor presente. Depois, eu vou jogar esse valor presente de maneira com o período que ele tiver de vida desse projeto e identificar o valor futuro. E depois eu só comparo o valor presente com o valor futuro e encontro então a minha taxa, perfeito? Então eu vou identificar a minha taxa, minha taxa inicial, o meu investimento inicial, jogo o meu valor futuro que eu encontrei, depois de trazer a presente e levar a futuro novamente, ou então posso levar cada fluxo de caixa a valor futuro, não tem problema também. E a diferença seria a minha TIR. A gente vai dar um exemplo prático para vocês daqui a pouco, tá ok? Então aqui era só para identificar. Quando eu uso a TIR modificada, quando eu consigo, quando eu tenho uma taxa diferenciada de aplicação, quando eu não vou conseguir reinvestir no próprio projeto para gerar esse retorno que eu quero, ok? Então, pessoal, a TIR modificada seria isso. A TIR a gente já comentou para que serve, e também a TIR incremental. Bacana? Então agora a gente vai ver como que funciona isso na prática, num exercício que eu elaborei aqui para trabalhar com vocês, ok? Olá pessoal, então agora a gente vai verificar como a TIR funciona na prática. A gente elaborou 2 projetos aqui de valores diferentes para a gente já usar a taxa incremental também, tá ok? Então vamos lá. Então observe que eu tenho o projeto A e o projeto B. O projeto A ele tem investimento inicial de 20, enquanto que o projeto B tem de 25. E daí temos os fluxos de caixa dos meses seguintes aqui, dos anos seguintes, podemos dizer. Então a TIR para calcular no Excel é bastante simples. É igual TIR, abre parênteses e coloca todo o fluxo de caixa, ok? Então na HP também não é difícil. Vamos lá? Eu vou pegar, observem, e vou jogar o fluxo de caixa. O primeiro investimento é de 20 mil. 20 mil CHS G CF0, ok? O segundo investimento daí tem um retorno de 15, 8 e 2. 15 mil GCFJ, 8 mil GCFJ e 2 mil GCFJ. F e RR eu tenho a minha TIR de 16,64, como está aqui, ok? Então, da mesma maneira a gente poderia fazer com o projeto B, 25 mil CHS CF0, 14 mil CFJ, 9 mil CFJ, 8 mil CFJ, F e RR ia dar o 12,95. Só que observem que nesse primeiro projeto a gente tem 20 mil de investimento inicial e nesse segundo de 25 mil. Então eu preciso calcular a TIR incremental, que é justamente a diferença entre os projetos. Então 20 menos 25, 5 mil, 15 menos 14, 1.000, 8 menos 9, 1.000,
2 menos 8, 6 mil. Desculpa, gente, ao contrário, né? 25 menos 25 mil, 14 menos 14 menos 15 mil, 9 menos 8, 1 mil e 8 menos 2, 6 mil. Perfeito? Então, eu tenho uma TIR incremental de 5,90. Por que isso é importante? A TIR é o valor com que o meu fluxo de caixa, o meu VPL, ele fica zerado, ok? Como que a gente sabe isso? Observem aqui, eu fiz o cálculo do VPL, tá? Se a minha TMA, se a taxa minha mínima de atratividade for zero, o meu VPL vai ser R$5.000 no projeto A. Se ela for 5,90, que é a taxa incremental, vai ser 2.981. Se for 16,64, que é a minha TIR, obviamente ele vai ser zero. E daí, se for 25, ele passa a ser negativo, ele passa a trazer um valor presente líquido negativo, tá? Então, só lembrando, né, como que a gente calcula o VPL, abre parênteses, VPL, joga o meu fluxo de caixa, VPL, joga o meu fluxo de caixa, ok, mais o investimento inicial, que ele não calcula na fórmula VPL, tá, ok? Então, assim, eu faço o cálculo do valor presente líquido. Aqui é para demonstrar que a TIR é a taxa com que o meu VPL vai ser igual a zero. Aqui está provado. Mas por que é importante a taxa incremental? Porque justamente essa taxa é que vai determinar a partir de que momento eu escolhi um projeto e qual eu escolho outro projeto. Por que isso? Porque eles têm valores diferentes, ok? De investimento. Então, olhando a grosso modo aqui, a gente já escolheria o projeto A. Mas tem certos momentos que a gente pode escolher o B e eu vou mostrar para vocês através do ponto de Fisher. O ponto de Fisher é justamente quando eu utilizo a taxa incremental. Observem que nesse gráfico ele traduz justamente essa evolução da VPL. Observem que da TMA de 0 a 5,90, o projeto mais lucrativo é o projeto B e não o A. Se a minha TMA for superior a 5,90, daí sim eu escolho o meu projeto A. Aqui essa relação é a VPL de azul, é a VPL do projeto A, a laranja é a VPL do projeto B. Então, até o ponto de intersecção, o ponto de Fisher, eu tenho então a vantagem do projeto B em relação a A. E depois de 5,90 é que começa a ficar interessante o projeto B. Então, olha só, aqui é o ponto zero, que é justamente a TIR de 16,64 e aqui de 12,95. Então, de 0 a 5,90, o projeto B seria mais interessante. De 5,90 até 16,64 seria mais interessante o projeto A, perfeito? E observem que o projeto B, ele só é interessante, independente se houver o ponto A ou o projeto A também, ele só é interessante até 18,95, porque a partir de 18,95 não, 12,95, porque 12,95 o VPL dele já se torna zero, ok? Então, o ponto de Fisher é justamente onde as duas linhas se cruzam. Isso ocorre justamente por causa dos valores de investimentos diferenciados. E isso eu calculo pela TIR incremental, ok? Espero então que vocês tenham entendido. Coloquei bem rapidamente os valores, como eu calculo em Excel, como eu calculo também na HP. E espero que tenha esclarecido aí como a gente usa a TIR e a TIR incremental. Então agora a gente vai ver de modo prático como calcular a TIR modificada. Como a gente viu, a TIR modificada é aquela TIR em que eu calculo considerando que o valor gerado pelo projeto não será reaplicado no próprio projeto, mas sim em alguma outra fonte de aplicação que me gere alguma outra taxa de rendimento, ok? Então vamos lá. Vou trocar de tela aqui para que vocês possam acompanhar na tela a nossa simulação.
Então aqui eu tenho um fluxo de caixa onde o meu investimento foi 380 mil, meu primeiro ano deu 30 mil de fluxo de caixa positivo, segundo ano 150 mil, terceiro 170 mil e quarto 290 mil. Então aqui a minha TIR foi de 18,64. Aqui eu tenho calculado ela pelo próprio Excel, mas a gente já viu como se calcula ela pelo HP. Resumidamente, rapidamente, 380 CHF GCF0, 30 mil GCFJ, 150 GCFJ, 170 GCFJ, 290 GCFJ, FIRR, iria dar então a minha TIR de 1864, ok? Na outra parte do vídeo a gente só que para emitir ele está me dizendo o seguinte: olha, Diego, esse projeto realmente rende 18,64, mas o fluxo ele seria o fluxo gerado eu não consigo reaplicar dentro do próprio projeto, porque eu não tenho demanda para isso. Eu preciso colocar essa sobra de caixa que eu tenho nos meses seguintes em um investimento que me rende 10% ao ano. Então eu preciso calcular qual que seria a taxa modificada desse projeto, a TIR modificada desse projeto. Então o que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso pegar esse fluxo de caixa aqui, trazer a valor presente e depois jogar valor futuro com a taxa de reinvestimento. Então esse projeto, esse fluxo de caixa trazido a valor presente com a taxa de 10%, dá 477.037. Como eu calculo isso? No Excel eu vou pegar esse fluxo. Observe, VPL, a minha taxa de 10% e o meu fluxo. Ele já trouxe aqui 477.037,09. Vamos fazer isso na HP então. Rapidamente, eu vou fazer 0 GCF0, porque eu vou desconsiderar o meu investimento inicial. Começa a colocar os fluxos de caixa. 30, 150, 170 e 290. 30 mil GCFJ, 150 mil GCFJ, 170 mil GCFJ e 290 mil GCFJ. 10 e FNPV 477.037,09. 477.037,09. Observaram? Joguei esse fluxo de caixa a valor presente com a taxa de desconto de 10%. Então eu tenho agora já o valor presente. Agora eu preciso jogar esse valor presente ao meu valor futuro com a taxa de desconto, com a taxa de aplicação de 10%. Beleza? Aqui no Excel eu jogo valor futuro é igual a minha taxa de 10%. Meu número de períodos foram 4 períodos. Não tive pagamentos, porque eu estou fazendo com base aqui no valor presente. Meu valor presente foi o que eu acabei de calcular e o tipo é reposta antecipada, 0, ok? Deu 698 mil. Diego, como eu faço na HP? Vamos lá. Esse é bem simples. Posso pegar, vou limpar essa informação financeira, mas eu vou ficar com o número aqui. Então eu vou fazer limpeza da função financeira, ó, FFIN. Beleza? Então esse 477.083 eu vou dizer que é o meu valor presente. CHSPV. Meu 4N, meu 10 e valor futuro 698.430. 698.430. Bacana? Agora eu vou calcular a TIR modificada justamente com base nesse valor futuro, nesse valor presente, nesse valor presente 380 mil e nesse valor futuro, ok? Meu investimento e o meu valor futuro do projeto, ok? Então isso daqui eu não utilizo mais. Eu utilizei esse daqui para calcular o valor futuro. Agora eu não vou utilizar mais. Pelo Excel ele é bem mais simples, tá, pessoal? Eu pego meu fluxo de caixa inteiro, ó, emitir o meu fluxo de caixa inteiro, digo qual que é a minha taxa de financiamento, que seria a minha TIR do projeto, 18,64, e digo qual que foi a minha taxa de reinvestimento. Olha, tudo que gerar desse caixa, ele vai, na verdade, ser reinvestido a 10%. Daí ele já dá o cálculo no Excel
prontinho ali. Agora na HP eu vou precisar usar esse valor presente, esse valor futuro para encontrar então a minha TIR e daí o número de períodos, né? Então vamos lá. 698.430 é o meu valor futuro. Eu vou limpar novamente a minha função financeira, ó, ffin. Esse valor que está aqui eu vou reafirmar que ele é meu valor futuro, ok. Meu 280 mil é o meu valor presente, CHSPV, durante 4 períodos, 4N, e agora ele vai aparecer a minha TIR modificada. Opa, fiz alguma coisa errada. Era 380, olha só. Importante esses erros que daí a gente vê que é onde deu a diferença. É 380, eu coloquei 280. Então, recapitulando, eu vou alterar agora o meu financeiro para meu valor presente para 380, ó, 380 CHSPV. E agora eu vou chamar a TIR novamente, 16,44. 16,44 é a minha TIR modificada, ok? Então é dessa maneira que a gente calcula a TIR modificada. Esse fluxo de caixa reaplicado, ele vai gerar, replicado uma taxa de 10%, ele vai gerar uma TIR do projeto de 16,44, ok? Modificado. Entendido, pessoal? Então agora bora praticar.